Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a essa nova jornada que a gente está vivendo hoje com a leitura do capítulo 20 e com o aprofundamento dentro do estudo. Após a leitura, a gente vai aprofundar no conhecimento, trazendo conceitos além do que está sendo compartilhado no livro, que tem dicas sensacionais. Então, hoje, a leitura do livro é Resiliência e Antifragilidade, Lei 20. Isso daqui é sensacional. Você entendendo isso, você fica capaz de ser bem-sucedido em qualquer área da tua vida, aguentar qualquer coisa e ainda voltar muito melhor. É isso que é a proposta dessa Lei 20 hoje que a gente vai ler e depois aprofundar, tá bom? Então vamos lá. Se você tiver com o teu livro em mãos, aproveita, já pega, vamos ler junto, porque o hábito da leitura também traz pra gente transformações no nosso cérebro e traz pra gente condições de armazenar ainda mais o conhecimento. E quando a gente lê em voz alta, quando a gente lê e explica, é a melhor forma da gente reter o conhecimento. Então eu vou começar a leitura desse tópico de hoje, resiliência e antifragilidade. A arte de crescer com o caos. No caos e na adversidade, você pode ser como o vidro que se quebra, como o metal que resiste ou como a semente que floresce. Escolha o que você quer ser. Porque essa lei existe. Vamos lá. Resiliência e antifragilidade são conceitos frequentemente usados para descrever a capacidade de lidar com adversidades, mas possuem diferenças fundamentais que afetam como enfrentamos os desafios da vida. Resiliência e antifragilidade. Resiliência é a habilidade de resistir ao impacto e retornar ao estado original. Imagine um elástico que, após ser esticado, volta à sua forma inicial. Pessoas resilientes suportam as dificuldades, absorvem os choques da vida e continuam em frente sem grandes transformações. Esse é um atributo valioso, especialmente em situações de curto prazo ou em crises que requerem estabilidade emocional e foco. Por outro lado, antifragilidade é um conceito introduzido por Nassim Nicholas Taleb. Vai além da resistência. Ser antifrágil significa crescer e se fortalecer com o caos. Os desafios e as incertezas. Pense em uma semente que, ao ser enterrada, não apenas resiste à escuridão e à pressão do solo, mas usa esses fatores para germinar e transformar em uma árvore. A antifragilidade não busca apenas a sobrevivência, mas a transformação. Diferenças práticas entre resiliência e antifragilidade. Resiliência. Suporta a adversidade e retorna ao estado original. Útil em situações que demandam equilíbrio imediato, como crises financeiras ou emergências pessoais. Antifragilidade. Usa a adversidade como um catalisador para a evolução ideal para cenários de longo prazo e mudanças complexas, como reinventar-se após uma grande perda ou inovar durante uma crise. Como usar cada um? Use a resiliência para manter-se estável durante tempestades passageiras. É a capacidade de continuar em pé enquanto o caos ao redor se dissipa. A antifragilidade, use-a em cenários onde o caos é inevitável ou prolongado. Ela transforma desafios em oportunidades de aprendizado e crescimento, permitindo que você saia mais forte do que entrou. Ganho de desenvolver ambas competências. A resiliência oferece estabilidade emocional, reduz o impacto imediato do estresse e evita o colapso mental. A antifragilidade proporciona aprendizado contínuo, evolução e uma mentalidade de crescimento. Ela transforma você em alguém preparado para não apenas sobreviver, mas para prosperar ao meio das incertezas. Adotar esses conceitos em sua vida é como aprender a nadar em águas turbulentas. Enquanto a resiliência o impede de afundar, a antifragilidade ensina a usar as ondas para avançar ainda mais. Exemplos reais e inspiradores.
Nick Lauda tem um filme chamado Rush, O Limite da Emoção. Após sofrer um grave acidente durante a corrida da Fórmula 1 em 1976, Nick Lauda não apenas se recuperou rapidamente, mas voltou a competir mostrando uma força mental impressionante. Sua história exemplifica resiliência e um toque de antifragilidade, pois ele usou o evento traumático para se tornar um piloto ainda mais estratégico e prudente. Malala Yousafzai. No livro, Meu Nome é Malala. Aos 15 anos, Malala foi atacada pelo Talibã no Paquistão por defender o direito das meninas à educação. Um tiro quase tirou a sua vida, mas sua recuperação física foi acompanhada de uma transformação notável. Em vez de sucumbir ao medo, ela emergiu como uma das vozes mais poderosas em defesa da educação e dos direitos humanos. Sua jornada de uma adolescente no Vale do Swat, a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, é um exemplo vivo de antifragilidade. Ela não apenas superou o trauma, mas também usou sua experiência para impactar positivamente milhões de vidas ao redor do mundo. O Covid-19. Durante a pandemia, muitas empresas e indivíduos mostraram antifragilidade ao inovar, adaptar-se e até prosperar em meio à crise. Negócios que migraram para o digital e pessoas que aprenderam novas habilidades exemplificam esse conceito de crescimento na adversidade. Como aplicar essa lei no seu dia a dia? Reinterprete os desafios. Veja os problemas como oportunidades de aprendizado e crescimento. Pergunte-se, como posso sair melhor disso? Adote a mentalidade do aprendiz. Aprenda algo novo a cada falha ou adversidade enfrentada. Transforme seus erros em marcos de aprendizado. Exponha-se a pequenas doses de estresse. Assim como os músculos se fortalecem com treino, sua mente e espírito também precisam ser desafiados e controlados para crescer. Pratique o desapego ao controle. Aceite que não pode controlar tudo e concentre-se no que está ao seu alcance. A confiança no presente reduz o peso das incertezas. Construa a rede de apoio. Relacionamentos significativos são essenciais para recuperar e prosperar após crises. Os exemplos práticos. A técnica do diário da antifragilidade. No final do dia, escreva sobre um desafio que enfrentou. Pergunte-se o que se aprendeu com isso. Como posso usar essa experiência para me tornar mais forte ainda? Registre uma ação prática para aplicar o aprendizado no futuro. Simulações de cenários. Escolha uma área da sua vida, finanças, trabalho, saúde, relacionamentos. E imagine os piores cenários possíveis e crie estratégias para enfrentá-los. Esse exercício prepara sua mente para lidar com o inesperado, diminuindo o impacto do caos real. Exposição controlada ao desconforto. Escolha algo que você evita por medo ou desconforto, como falar em público, por exemplo. Enfrente-o em doses pequenas e progressivas. Reflita sobre como cada experiência contribui com seu crescimento. Técnica da respiração. 4, 7, 8. Inspire pelo nariz durante 4 segundos. Segure a respiração por 7 segundos. E expire lentamente pela boca em 8 segundos. Vamos fazer? Vamos fazer agora? Então inspire em 4, ó. Depois me conta como que você se sentiu. Faça essa técnica por umas 5 vezes seguida. Essa técnica ajuda a reduzir a ansiedade e criar um estado de calma em situações estressantes. Benefícios claros: crescimento contínuo, adversidades se tornam oportunidades de aprendizado e evolução. Autonomia emocional. Aprende-se a prosperar independentemente das circunstâncias. Resiliência elevada. Não apenas resiste aos impactos, mas se fortalece com eles. Mentalidade fortalecida. Desenvolve-se uma visão positiva sobre o caos e a incerteza.
Ao incorporar essa lei, você estará pronto para não apenas sobreviver aos desafios da vida, mas também para crescer por meio deles, alcançando novos níveis de força, sabedoria e paz interior. Mensagem final. Imagine um discípulo que perguntou ao sábio: se eu cair várias vezes, como poderei me tornar mais forte? O sábio respondeu: cairá o suficiente para aprender a se levantar. Mas lembre-se, ao se levantar, levante-se com mais força do que antes. Na vida, você não pode evitar o caos, mas pode escolher o que fazer com ele. Seja resiliente quando necessário, mas almeje a antifragilidade. Quando o caos vier, transforme-o em degraus. E para a gente fechar esse capítulo de hoje, ser resiliente é bom, ser antifrágil é revolucionário. Não se limite a suportar as tempestades da vida. Use-as para crescer e florescer. Como o metal forjado no fogo, você não apenas resiste ao calor, mas se transforma em algo mais forte e belo. O caos pode ser o seu melhor e maior professor, se você permitir. E aqui a gente fecha a leitura da nossa lei, 20ª lei, resiliência e antifragilidade. E a gente vai fazer um pequeno aprofundamento neste conceito da resiliência e antifragilidade, que são temas que eu amo de paixão. Não é à toa que tem aqui a faixa preta que eu sempre falo, para você ser um faixa preta da vida, né? Você precisa ser uma pessoa mais resiliente e totalmente antifrágil. E agora você vai entender um pouquinho. Resiliência é quando você enverga, mas não quebra e volta. A antifragilidade é quando você enverga, mas volta ainda mais forte, volta ainda melhor. Então, tipo, a resiliência que todo mundo fala, você tem que ser resiliente. Beleza, me esmagou, eu volto para onde eu estava. Mas o antifragilidade, você me esmaga e eu volto ainda muito melhor do que eu era, porque eu vou rever os conceitos, eu vou adaptar aquela situação e eu vou melhorar. É isso que faz a diferença numa pessoa que trabalha com a antifragilidade, né? Muito mais do que a resiliência. Só que só de você ser resiliente, você já é muito melhor do que a grande maioria da população mundial. Tá? Porque a população mundial ela tem um quê de vitimismo e um quê de ficar precisando da ajuda dos outros, aquela coisa toda delicada que você sabe que tudo que você precisa fazer é ir para dentro de você e melhorar a situação. Então, se a gente está falando de resiliência e antifragilidade, a gente vai começar a entender um pouquinho cada vez mais esses atributos que fazem do ser humano um ser humano muito melhor e consiga fazer gestão no caos, porque o caos está garantido, você sabe disso. Sempre vai ter situações caóticas que você vai ter que se deparar e se desafiar a superar. Então, a resiliência é a capacidade de suportar o impacto e voltar como era anterior. A antifragilidade não, ela é a capacidade de pegar esse impacto e fazer você ficar ainda melhor. E quando a gente entende isso, a gente acaba dominando o caos e não volta a ser quem a gente era antes, volta a ficar muito melhor. E quando você entende um pouco do mecanismo cerebral, você está treinando ele para sair desse papel de vitimismo, né? Você está treinando ele para fazer com que ele tenha respostas que você, ao invés de ficar reclamando, ao invés de você ficar se lamentando de coitadismo teu, você vai lá e treina teu cérebro para ele tomar melhores decisões mesmo em situações caóticas. Você começa a ser mais gestor do teu próprio autocontrole. Você tem uma força emocional que não estou falando aqui para você que as situações não irão doer em você. Pelo contrário, dói. Dói muito, eu reconheço, mas eu não sofro. Eu vou pegar aquela dor e eu vou pegar um processo de desenvolvimento. O que eu posso fazer de melhor naquilo? Tanto é que eu trago tatuado aqui, ó. Esse conceito já foi falado em outras leis, mas eu continuo falando aqui, ó. Tudo é dádiva de oportunidade. Cara, isso é um conceito master do antifragilidade. Tudo é dádiva de oportunidade. Pô, aconteceu uma situação, fui mandado embora. Dádiva. O que é dádiva? É o sinônimo de uma bênção divina. E o que é oportunidade? Era o nome dado aos velejadores que eles recebiam um vento que acelerava
a jornada dele para ir para o porto, ob portus, opportunity, que era a oportunidade de chegar mais rápido em um lugar. Então, quando você passa por situações caóticas, o caos nada mais é do que um agente do bem disfarçado. Porque ele está acelerando o teu processo evolutivo, coisa que você ia demorar anos, você evolui em uma semana quando você está num ambiente caótico. E Paulo, você consegue evoluir. E o cérebro, quando ele consegue ser formatado dessa forma, ele vai jogar muito mais ao teu favor. Em vez de você ficar preso ao vitimismo, você vai ir para o protagonismo. Fala aí, peraí, o que eu não estou vendo que eu preciso ver? O que eu preciso fazer para mudar essa situação? Você vai tomar decisões muito mais administradas, em vez de ter as emoções, em vez de você ter toda essa sensibilidade, a antifragilidade, ela vem do perfeito equilíbrio entre a pressão, a recuperação e a intenção. Pressão, recuperação e intenção. Quando você tem a pressão, você se recupera e você tem a intenção de mudar aquele jogo, tchau. Você pode ter certeza que você já fez um trabalho físico, mental e espiritual muito além do que a grande maioria das pessoas mundialmente fazem e muito próximo das melhores pessoas do mundo. É isso que você tem que entender. Para de reclamar do teu chefe, para de reclamar do ambiente, o que você pode fazer, como que você pode... As maiores revoluções vieram de todos os desconfortos. Presta atenção, o caos estava instalado nos Estados Unidos porque eles tinham muito transporte a carroça e o cavalo. O cavalo estava tendo tanto cavalo que eles ocupavam o pasto todo dos Estados Unidos, já estava virando algo tóxico. E aí o que aconteceu? No meio do caos do transporte, eles inventaram a ferrovia. E depois da ferrovia inventaram o carro. E assim por diante. Então sempre na hora que parece que tem um colapso, vem a solução. Mas quem é a pessoa que protagoniza isso? Aquela que ela é a antifrágil. Então o caos não é punição. O caos é preparação. Só isso. Quando a gente tem essa consciência, a gente começa a sair desse paradoxo do sofrimento. Quando a vida quebra, ela só está abrindo espaço. É isso que você tem que entender. O caos quebra as estruturas que já não servem mais. Então, quando você quebra no sentido de achar que aquilo ali é o pior do momento da tua vida, na verdade você só está abrindo espaço para uma nova era da tua vida. Então a quebra nada mais é do que uma reorganização, uma baita oportunidade que eu acabei de falar para você. Tudo é dádiva e oportunidade. Então ele quebra a estrutura que já não serve mais, e ele revela onde você estava ainda muito antifrágil. Então, hoje em dia que a gente está vivendo no caos da saúde mental, cara, será que você não pode perceber o que você pode fazer de melhor, em vez de você só ficar terceirizando e responsabilizando os outros pelo teu caos? Ou o governo, ou o teu salário, ou o teu estilo de vida? E aí, quando você para com isso, você mostra de verdade que você estava ignorando a tua melhor versão. Então, o caos ele permite que você tire um peso para abrir espaço para que te eleva. E aí você vai ver aquela promoção que não vinha, começa a aparecer. O valor que você não tinha, você começa a ter, porque você agrega muito valor a si mesmo quando você tem posturas antifrágeis. Ele tira, então, tudo isso que faz com que você permaneça como era antes e faz você tomar doses de anabolizantes da busca de uma vida melhor. Acabou, não é ser ilusionista, não é como é que é, a poliana que enxerga tudo lindo, maravilhoso. Não é sobre isso, é sobre ser um positivo, racional, intencional e levantar e fazer o que tem que ser feito. Então o caos nunca chega para destruir. Guarda isso, ele chega somente para revelar essa tua nova fase. Deus reorganiza você antes de promover. Presta atenção, ele vai dar um saculejo, aí ele vai te promover para um próximo espaço. Eu falo com autoridade, eu tenho vivido isso na prática. Eu falo e faço o que eu compartilho. E já vivi momentos, esse ano foi um momento caótico, mas desse caos está vindo uma bênção que estava bem escondidinha, uma coisa que eu não percebia. Se não viesse o caos, eu não teria percebido o que eu precisava fazer de ajustes para ter melhores benefícios na minha vida. Eu sou muito grato, mas doeu. E se eu deixar, continua doendo. Então eu preciso ter uma gestão dessa antifragilidade e começar a trabalhar
os pilares que façam com que a gente se fortaleça diante do caos. Força, ela não é sorte, é uma arquitetura interna, ou seja, uma escolha que eu faço. E aí, quando você entender 3 pilares, que eu vou falar agora, eu, se fosse você, eu pegava, ó, um papelzinho e caneta e já anotava aí para que vocês possam ter uma estrutura de como você ser bem-sucedido na vida através do conceito da antifragilidade. Primeiro item, adaptabilidade. O ser humano só chegou aonde chegou porque ele teve o poder de se adaptar ao ecossistema, ele teve o poder de se unir e fazer adaptações. E quando você adapta, não estou falando se aceita, mas você adapta, você começa a mudar rápido sem perder a sua essência. Deixa eu ajustar isso. Então vamos adaptar essa situação. E aí quando você tem esse discernimento, a adaptabilidade, você começa a ter significado. E aí o significado ele transforma, significar é transformar. É dar um novo sentido. Então você transforma o sofrimento em propósito. Por exemplo, tem gente que perdeu o filho porque um bêbado atropelou e essa situação acabou com a vida da pessoa. E teve gente que perdeu um filho porque um bêbado atropelou e criou a lei da lei seca para salvar outras pessoas. Então você é o responsável por aquilo que você vai escolher diante do sofrimento. Você pode ser um protagonista, salvar outras vidas, aquela você não vai salvar mais, o teu filho foi infelizmente o vetor que trouxe a bênção para que outras pessoas se favorecessem com essa lei seca. Isso é fato verídico. Assim como pessoas perderam filhos com pessoas atropeladas por um bêbado e acabou com a própria vida, queria matar o cara, que não sei o quê. Então, são escolhas. Por isso que, então, adaptabilidade, significado e, por fim, uma ação, estratégia. Mover mesmo sem ter controle. Você não tem controle de tudo, ó, mas você pode controlar a si mesmo e controlar um pequeno passo. A cada pequeno passo fica mais fácil você caminhar. Presta atenção no teu carro mesmo. Teu carro tem um farol que ilumina 200 metros só. Só que se você sair de São Paulo para o Rio de Janeiro, você sabe que tem 500, 600 quilômetros de distância. Mas você não precisa ver o caminho todo, você precisa ver 200 metros. Se você sair de noite em São Paulo, chegar à noite ainda no Rio de Janeiro, e você foi iluminando de 200 em 200 metros, mas você tinha certeza que ia chegar lá. E assim você deve ter sua função estratégica dentro deste conceito da antifragilidade. E aí, como ficar cada vez mais fortalecido? Então, você conecta a adaptabilidade com a expansão mental. Pergunta o que essa situação está tentando me ensinar? Aí você une a expansão emocional com a significação. Então, eu falei, ó, adaptabilidade, significado, e você tem a ação estratégica. O que a gente vai unir? Então, a adaptabilidade com a expansão mental, o que eu preciso, o que eu estou precisando aprender com isso. Aí a expansão mental. Para, respira, já sempre eu falo e eu vou continuar falando. Segura. Solta, faz isso enquanto eu estou falando aqui, você pode respirar, eu não, tá? Porque eu tenho o meu ritmo, então eu preciso respirar de uma outra forma. Mas quando eu estou quietinho, eu faço com constância isso, porque é a melhor forma de você mudar o teu ambiente interno. Então respira, observa, não reage no automático. Treine a ficar cada vez menos reativo e cada vez mais ativo internamente. E aí, por fim, aonde a gente fala das estratégias, né, que a gente tem que ter, conecte-se com a expansão espiritual. Você vai ter todas as soluções, elas já estão à nossa disposição, só que a gente não cala a nossa mente para a gente ouvir Deus. Então passa a criar momentos de oração, de meditação, de uma entrega, de uma confiança. O caos, ele tem direção quando você está com Deus no centro. É isso que você tem que ter, esse discernimento, cara. Deus já sabe tudo, passado, presente e futuro. Ele sabe o livro da vida que ele já escreveu para você antes mesmo de você nascer. Então presta atenção, será que você não está desviando dos planos que Deus tinha? Então quando você entra nessa vibe, quando você entra nessa frequência, você vai ver que as coisas diante de você vão mudar. O teu chefe que tanto te enche o saco passa a te adorar e querer te promover. Então não é sobre ele, é sobre você. E a antifragilidade é isso, aprender rápido, sentir profundo e confiar alto.
Gostou? Tá fazendo sentido? Então curta, já dá um comentário aqui no nosso espaço para a gente começar a entender cada vez mais como você está absorvendo esses conceitos. E para a gente fechar, o nascimento da sua melhor versão e uma versão indestrutível. Porque se eu sou antifrágil, eu não caio, eu não destruo. E se eu cair, eu volto mais forte. Só isso. Você não será o mesmo a partir de agora. Você vai ser ainda melhor. Isso que você tem que se comprometer. Nunca ser o mesmo, mas melhor do que você é todo santo dia. Isso conecta com todas as outras vezes que a gente já leu e com outras que virão pela frente. Então, quando você atravessa o caos com consistência, a sua identidade amadurece, a sua fé eleva, a sua visão clareia, a sua coragem cresce, o teu espírito expande, a sua energia se renova, a sua capacidade de lidar com qualquer situação aumenta. Então, guarda isso. O caos não é o fim, é o portal para o seu próximo nível. Por isso que eu sempre falo, caos é um agente do bem disfarçado. Ele só está batendo na tua porta para você acessar esse próximo nível. E eu espero que você tenha gostado, sem mimimi, com muita antifragilidade e com um pingo de resiliência. A gente já entendeu a diferença entre resiliência e antifragilidade. Vai lá, hoje, aplica isso na tua vida e sinta os benefícios que você vai ter por você se tornar cada dia melhor e mais forte diante de todas as situações que o mundo nos traz. E aí você vai ver, isso vai te isentar de você ter os problemas? Não. Mas isso vai te melhorar a se comportar diante desses problemas. E vou falar para você, dá uma olhada na vida dos sábios. Ele tem os desafios, mas como eles são sábios, os desafios começam a ficar cada vez menores, porque você não entra naquela frequência de atração, você não precisa, você já entendeu. Quando você entende, beleza, vai ter os desafios, lógico, para te colocar no próximo nível, mas vem cada vez mais sutil. Se você quer viver uma vida dessa, aplique esses conceitos. E aqui a gente fecha a Lei 20 e eu desejo para você que você seja feliz, porque você nasceu para ser feliz. Inclusive esse é o tópico da nossa lei última desse livro e que em breve você vai ter contato com ela também. Um beijo no coração e até a próxima lei. A gente se vê.